Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Seja então muito bem-vindo, mais uma vez Feliz Páscoa, hoje terça-feira da oitava da Páscoa, ainda neste grande dia que o Senhor fez para nós, por isso alegremos e nele, nos alegremos e nele exultemos, nessa experiência ainda pascal. Bem, no Evangelho de hoje a gente continua com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro continua sua exortação àquele povo. Pedro continua exortando, fazendo aquele seu grande discurso pós-Pentecostes. Então, como eu já disse, Páscoa e Pentecostes é um único evento. Então, continua e nós vamos ver essas consequências do Pentecostes na vida dos discípulos e das primeiras comunidades que vão se formar, porque são fruto da experiência da Páscoa. E aí nós vamos ver que Pedro exortou, dizendo àquele povo que eles mataram o Messias. Isso é uma informação assim, muito pesada, muito dura. Você pode pensar, meu Deus, que peso, que forte isso que Pedro está falando. Talvez ele poderia ter amenizado o que ele falou, poderia ter usado palavras mais tranquilas. Mas não, queridos, a verdade, ela não deve ser amenizada. Muitas vezes nós pensamos na nossa vida que a verdade, ela precisa ser amenizada, a gente precisa florear a verdade para ficar melhor para a pessoa entender. Não, precisamos dizer a verdade. Obviamente, com o pressuposto da caridade. Se eu digo a verdade e aquilo que precisa ser dito com caridade, sem o desejo de humilhar o outro, sem o desejo de ofender o outro, então não tem por que eu amenizar ou abrandar uma verdade. E foi interessante porque essa verdade, falada de maneira direta, com toda a sua potência, fez com que aquelas pessoas entendessem a mensagem e vão dizer para Pedro, tá, mas o que a gente precisa fazer? A gente está percebendo que nós erramos, nós entendemos que fizemos o que era errado, mas o que nós podemos fazer para mudar? O que nós podemos fazer para nos retratar? E aí Pedro vai dizer, então, vocês precisam se converter, precisam ser batizados, precisam se converter e precisam receber e fazer a experiência com o Espírito Santo de Deus. E aquele povo acolhe essa mensagem de Pedro. Talvez, se Pedro tivesse abrandado a mensagem, dito para eles só que eles precisavam se converter e receber o Espírito Santo, eles não teriam entendido. Até porque desde João já se falava disso. Jesus falou a beça de conversão, mas precisou desse fato para que eles compreendessem. Então, assim, a verdade não pode deixar de ser dita nunca. Com caridade, reforço. Mas a verdade nunca pode deixar de ser dita. E aí Pedro traz um elemento. Vocês precisam fazer a experiência com o Espírito Santo, que é para todos. Então, ou seja, ele abre essas portas dizendo, o Espírito Santo é para todos. Hoje, a gente vive na igreja um tempo de setorizações, Então, o Espírito Santo é pertença da renovação carismática católica. Quem é tradicional tem certa aversão a coisas de falar do Espírito Santo. Mas, queridos, o Espírito Santo ele não é prioridade, não existe um movimento específico que seja dono do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é um dom de Deus para a igreja. Então, eu entendo que existe um movimento que é mais aberto e faz uso dos dons carismáticos do Espírito Santo. Ok, talvez nem todos vão ter a manifestação dos dons carismáticos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é um dom da igreja. Então ele não é exclusividade de um movimento, não é exclusividade de um grupo, mas o Espírito Santo é um dom para a igreja, São Pedro vai dizer.
vocês precisam receber o Espírito Santo como esse grande dom que é para todos. Então o Espírito Santo está disponível para nós. Existem alguns cantos antigos da tradição da igreja dizendo que o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. É o Espírito Santo que traz o discernimento, que dá a sabedoria. Então, sem ele, nada podemos fazer. Então, precisamos também não ser esses que fazem setorização de coisas na igreja, que fazem divisão ou repartições, né? Não, aquilo é minha repartição, isso não é meu departamento. O Espírito Santo deve estar em todos os departamentos, deve estar em todos os lugares da igreja. Também, ele vai dizer que além de serem batizados, de se converterem da experiência com o Espírito Santo, vai dizer que eles precisam se afastar daqueles que estão corrompidos. Porque não dá para ter o Espírito Santo e continuar vivendo da mesma maneira. Porque o Espírito Santo, ele traz o novo de Deus para nós. Ele traz a nova experiência, a nova ação. Ele vai indicar novos caminhos. Então não dá para eu continuar da mesma maneira. Então, a partir do momento que eu faço uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso viver o novo de Deus, o novo projeto do Senhor, a vida nova que o Espírito Santo propõe para cada um de nós. Nós vemos na vida dos próprios discípulos. A vida deles foi transformada a partir de Pentecostes, em todos os sentidos. Os homens que estavam com medo, trancados, saíram para falar. Homens que não sabiam falar. Pedro não tinha estudo, mas está falando abertamente sobre o Espírito Santo. Aquilo que não estava organizado e estruturado, porque o Espírito Santo também é aquele que põe ordem nas coisas. A igreja começa a se organizar e se estruturar pela ação do Espírito Santo. Então nós vamos vendo que o Espírito Santo é esse, que bota a ordem, que dá direção. Então nós precisamos seguir essas ordens, essas direções do Espírito Santo e viver uma vida segundo Deus, menos na carne e mais no Espírito. O Evangelho vai trazer para nós que hoje Maria Madalena está chorando, né? Porque ela vê o sepulcro vazio, ela não sabe o que aconteceu, ela até poderia lembrar daquilo que Jesus havia dito, mas ela está ali chorando sem se sentir consolada, porque ela não sabe onde está o seu Senhor. Então, mas aí, num determinado momento, ela olha para dentro do sepulcro e vê os dois anjos. E é interessante porque tem um à cabeceira e outro aos pés. Mais uma vez esse elemento da cabeça e os pés. A cabeça que já está no céu, a cabeça que não está mais na terra, a cabeça que não mais está presa à humanidade, porque Jesus já ressuscitou, então ele recebeu de volta a glória divina. Ele já tem um corpo glorioso, um corpo glorificado. Por isso Maria Madalena não vai reconhecê-lo quando vê-lo, porque ele já está transformado, novamente reassumindo a glória na plenitude da glória de Deus. Então a cabeça já não está mais nesse lugar, mas o corpo ainda permanece, né, com os pés no chão, nessa terra, caminhando e precisando, com todo o esforço e toda a luta, se santificar. E aí ela está muito aflita, como eu já dizia, porque ela não sabe onde colocaram o seu Senhor. Então ela está vivendo a agonia de tê-lo perdido. Isso me chamava atenção, e eu queria abrir um parênteses aqui para nós, que quantas vezes nós perdemos Jesus. Perdemos Jesus porque perdemos o estado de graça, perdemos a Jesus porque trocamos ele pelo pecado e não temos a graça santificante e os dons do Espírito Santo para nos ajudar. E quantas vezes nós não choramos. Ela que não havia perdido Jesus para o pecado. Ela que estava em estado de graça e estava buscando Jesus, mas chorava porque havia perdido ele. Queridos, nós precisamos chorar mais também por perdermos a Jesus. Nós temos vivido um cristianismo muito laxo, onde o pecado está sendo quase que normatizado, né, no meio de nós. É normal o pecado, é normal a indiferença, é normal a falta de amor, é normal humilhar os outros, é normal cair diversas vezes no mesmo pecado. Nós não podemos normatizar o pecado. Nós não podemos fazer do pecado uma rotina da nossa vida. Porque quando pecamos, perdemos os dons do Espírito Santo e a graça santificante. Perdemos o acesso direto a Deus. E isso precisa nos levar ao pranto. Nós precisamos, como Maria Madalena, sentar e chorar, porque perdemos o Senhor. E desejar encontrá-lo. Quando aquele homem aparece, ela me diz onde você colocou que eu vou buscar. Ela está aflita e agoniada, querendo recuperar o seu Senhor, querendo ter acesso novamente a Ele. E quantas vezes a gente mal se preocupa
não busca uma confissão, não busca voltar para Deus. A gente está dias e dias, sem rezar. A gente fica meses sem uma oração. Só reza quando vai na missa domingo. Só lembra de Deus quando está na missa, que fala, reza aí o Pai Nosso, aí a gente lembra. Queridos, não podemos viver assim. Nós temos que chorar quando estivermos distantes de Deus. Quando meu coração se sentir, perceber, eu preciso dar atenção a esse sentimento do meu coração que me leva a perceber que eu estou distante de Deus. E eu preciso chorar, eu preciso me desesperar por desejo de voltar para Deus, por desejo de ser mais de Deus, por desejo de buscá-lo mais, fazer mais a vontade dele. Essa precisa ser o desejo da nossa vida e do nosso coração. E aí nós vamos ver que Jesus aparece para ela. Há umas semanas atrás, e aí eu me lembrava disso, que algumas semanas atrás, na Quaresma, nós víamos que tinha um salmo responsorial que dizia que o Senhor está perto do coração atribulado. Do coração atribulado está perto o Senhor. E aí eu dizia que o Senhor ele gosta de se aproximar daqueles corações que estão angustiados e tristes, mas que não deixam de o buscar. É isso aqui que Maria Madalena está fazendo. Ela está angustiada, ela está triste, mas ela não deixou de buscar a Deus. Ela foi onde ela esperava que ia encontrá-lo, lá no sepulcro. E aí Jesus aparece para ela e vem até ela. Jesus se aproxima daquele coração angustiado e atribulado que não deixou de buscá-lo. Então você também na sua angústia, na sua tribulação, na sua dificuldade, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de procurar o Senhor. Não deixe de correr para Ele, para suplicar e clamar a Ele o seu favor. Mas peça a Ele que esteja ao seu lado, né? Como Maria Madalena. Me diga onde está que eu vou buscar, eu quero a presença do Senhor. E aí, ela não o reconhece quando ele aparece, porque, como eu já disse, ele estava já com o corpo glorioso, já havia retomado toda a glória de Deus, então não tinha mais os aspectos humanos. No texto da Sexta-feira Santa, falava que ele não tinha aspecto humano, porque estava desfigurado pelos flagelos humanos. Agora, ele não tinha aspecto humano que ela reconhecesse, porque ele estava já transbordando da glória de Deus, da glória que ele tinha desde toda a eternidade, desde o princípio de toda a criação. Então ela não reconheceu, mas ela reconhece a sua voz e quando ele a chama pelo nome, como o exemplo da ovelha que reconhece a voz do seu pastor. Quando ele diz Maria, que a chama pelo nome, aí ela reconhece e o chama de mestre, meu Senhor, meu amigo. E aí ela vai até ele e ele diz, não me retenhas, eu ainda não vou ficar com vocês, eu preciso ir ao meu pai e preciso voltar ainda para o meu pai. E aí ele pede a ela para que ela vá anunciar aos irmãos. Então a gente vai começar a ver e a perceber nos textos desses dias que a experiência da ressurreição precisa nos levar a anunciar. A experiência da ressurreição ela precisa ser testemunhada. Ontem nós vimos que os homens queriam calar. Hoje nós vemos Jesus abertamente dizendo, anuncie, não pare de falar. Nós não podemos parar de anunciar e de falar que o Senhor ressuscitou. Nós não podemos deixar de oferecer a nossa vida como um sinal dessa ressurreição do Senhor. Então que a minha e a sua vida sejam um sinal da ressurreição de Jesus, sejam um sinal da vida nova, para que muitos outros corações sejam alcançados e façam essa experiência que me salvou, essa experiência que me transborda de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.